Livro O Peso de Glória de C.S. Lewis. Capítulo 2. Transposição. Na igreja a que pertenço, esse dia é separado para a comemoração da descida do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos logo após a Ascensão. Quero examinar um dos fenômenos que acompanharam essa descida ou lhe sucederam, o fenômeno que a nossa tradução chama de falar em línguas e os eruditos de glossolalia. O leitor não pensará que, para mim, esse seja o aspecto mais importante do Pentecoste, mas o escolhi por duas razões. Em primeiro lugar, seria absurdo que eu discorresse sobre a natureza do Espírito Santo ou sobre suas formas de operação. Isso seria assumir as funções de mestre, quando mal comecei a aprender. Em segundo, a glossolalia sempre me foi uma pedra de tropeço. Para ser franco, é um fenômeno desconcertante. O próprio apóstolo Paulo parece ter ficado desconcertado com ele em 1 Coríntios, esforçando-se por desviar a atenção e a expectativa da igreja para os dons evidentemente mais edificantes. Mas ele não passa disso. Acrescenta quase parenteticamente que ele próprio falou em línguas mais do que ninguém e não questiona a fonte espiritual ou sobrenatural do fenômeno. Minha dificuldade é a seguinte. Por um lado, a glossolalia continua sendo até hoje um gênero de experiência religiosa intermitente. De quando em quando ouvimos que em alguma reunião de avivamento um ou outro desandou a falar coisas ininteligíveis. Isso não parece edificante e, na opinião geral dos não-cristãos, seria uma espécie de histeria, uma descarga involuntária de agitação nervosa. Boa parte dos cristãos explicaria a maioria dos casos exatamente da mesma forma, e devo reconhecer ser muito difícil acreditar que o Espírito Santo esteja agindo em todos os casos. Supomos, mesmo sem poder ter certeza, que geralmente se trata de problema de nervos. Essa é uma das garras do dilema. Por outro lado, como cristãos, não podemos arquivar a história do Pentecoste ou negar que, de alguma forma, naquela ocasião, o falar em línguas tenha sido um milagre. Porque as pessoas não proferiam palavras sem nexo, mas, sim, línguas por elas desconhecidas, embora conhecidas dos demais ali presentes. E todo o acontecimento do qual faz parte esse fato está embutido no próprio quadro da história do nascimento da Igreja. É exatamente o acontecimento que, segundo o Senhor ressuscitado, em algumas das últimas palavras que proferiu antes de sua ascensão, a Igreja devia aguardar. Logo, segundo parece, seremos forçados a concluir que exatamente o mesmo fenômeno, algumas vezes não apenas natural mas até patológico, é outras vezes, ou pelo menos uma outra vez, o veículo do Espírito Santo. E isso parece, a princípio, muito surpreendente e muito sujeito a ataques. O cético não perderá a oportunidade de nos falar da navalha de Ockham, acusando-nos de multiplicar hipóteses. Se na maior parte dos casos a histeria é responsável pela glossolalia, não será bem provável, perguntará ele, que a mesma explicação seja aplicável aos casos restantes? É para essa dificuldade que, de bom grado, eu gostaria de trazer um pouco de esclarecimento, se puder. E vou começar dizendo que ela pertence a uma classe de dificuldades. Nessa classe, o paralelo mais próximo dessa dificuldade é constituído pela linguagem e imagens eróticas encontradas nos autores cristãos místicos da Idade Média. Encontramos nelas toda uma gama de manifestações, e provavelmente, portanto, de emoções, que em outro contexto, são-nos bem familiares, tendo nesse outro contexto, um significado natural evidente. Está claro, contudo, que nos escritos místicos, esses elementos têm outra motivação. Mais uma vez o cético perguntará por que não aceitamos para o 100º caso a motivação que nos prontificamos a aceitar para os 99. Para ele, a hipótese de que o misticismo é um fenômeno erótico parecerá muito mais provável do que qualquer outra. Apresentado em linhas gerais, o nosso problema é o da evidente relação entre o que é notoriamente natural e o que se supõe espiritual, o ressurgimento, naquilo que se apresenta como nossa vida sobrenatural, dos mesmos velhos elementos que compõem a nossa vida natural e, segundo parece, há de nenhum outro. Se de fato fomos favorecidos com uma revelação sobrenatural, não será muito estranho que o Apocalipse possa guarnecer o céu tão somente com elementos recolhidos da experiência terrena, coroas, tronos, música? Também que a devoção religiosa não encontre outra linguagem senão a dos amantes e que o rito com que o cristão celebra a união mística não passe do velho ato familiar de comer e beber. E você pode acrescentar que o mesmo problema se apresenta num plano inferior, não apenas entre o espiritual e o natural, mas entre os planos mais elevados e os mais baixos da vida natural.
Por isso, os cínicos são muito plausíveis ao contestar nossa civilizada distinção entre amor e sensualidade, observando que, afinal de contas, ambos culminam no mesmo ato físico. Também contestam a diferença entre justiça e vingança, baseando-se no fato de que, para o criminoso, o resultado pode ser o mesmo. E admitimos que, à primeira vista, os cínicos e os céticos têm razão em todos esses casos. Os mesmos atos surgem de fato na justiça e na vingança. A consumação do amor conjugal é fisiologicamente igual à do mero desejo biológico. A linguagem e as imagens religiosas e provavelmente a própria emoção religiosa, nada contém que não tenha sido tomado por empréstimo da natureza. Bem, parece-me que a única maneira de refutar a crítica é demonstrar que os mesmos argumentos, baseados na primeira impressão, seriam igualmente plausíveis em alguns casos nos quais todos sabemos, não pela fé ou pela lógica, mas empiricamente, serem esses argumentos infundados. Será que temos algum exemplo de dois planos, um superior e outro inferior, em que o superior faça parte da experiência pessoal de quase todas as pessoas? Creio que sim. Examinemos a seguinte transcrição do Diário de Pepys. Fui com minha esposa ao King's House, assistir a De Vardy Martyr e gostei muitíssimo. Mas o que me deleitou sobretudo foi a música de sopro, quando o anjo dessa terra, tão doce que me senti arrebatado, aliás, em suma, ela absorveu minha alma de tal forma, que senti náuseas mesmo, como no tempo em que me apaixonei por minha mulher e me faz decidir estudar música de sopro e pedir à minha mulher que também o faça. Há aqui vários pontos que merecem atenção. Primeiro, que a sensação que acompanhou o prazer estético era a mesma que acompanhou as duas outras experiências. Há de estar apaixonado e há de atravessar, digamos, o canal da Mancha num temporal. Segundo, que, dessas duas experiências, uma pelo menos é a própria antítese do prazer. Ninguém gosta de sentir náuseas. Terceiro, que Pepys desejava ardentemente ter de novo a experiência cuja sensação resultante era exatamente idêntica aos desagradáveis efeitos da náusea. E esse foi o motivo de resolver dedicar-se ao estudo da música de sopro. É possível que nem todos tenhamos vivenciado em sua totalidade a experiência de Pepys, mas todos já experimentamos algo parecido. Eu mesmo já percebi que, se durante um momento de intenso prazer estético alguém busca captar pela introspecção aquilo que realmente está sentindo, não conseguirá deitar mão em nada que não seja puramente físico. No meu caso, é uma espécie de contração ou espasmo do diafragma. Talvez náuseas mesmo tivesse esse significado para Pepys. Mas o que importa é o seguinte: creio que esse espasmo é precisamente o mesmo que, no meu caso, acompanha uma grande e súbita angústia. A introspecção não encontra nenhuma diferença entre minha reação neurológica a uma notícia muito ruim e minha reação neurológica à abertura da flauta mágica. Se eu tivesse de julgar simplesmente pelas sensações, poderia chegar à conclusão absurda de que prazer e angústia são a mesma coisa, que aquilo que mais temo é também o que mais desejo. A introspecção não encontra nenhuma diferença entre os dois. E creio que a maioria de vocês, se tiver o hábito de notar coisas desse tipo, dirá mais ou menos a mesma coisa. Vamos dar mais um passo. Essas sensações, a náusea de Pepys e o meu espasmo no diafragma, não são meros acompanhamentos insignificantes de experiências muito diversas. Podemos estar certos de que Pepys detestava tal sensação, sempre que acompanhasse uma enfermidade real, e sabemos, por suas próprias palavras, que gostava dela quando produzida pela música de sopro, pois tomou providências para garantir, dentro do possível, que a teria novamente. Eu também amo esse espasmo interno numa situação, chamando-o de prazer, e odeio em outra, chamando-o de sofrimento. Essa sensação não é um mero sinal de alegria e angústia, passa a ser o que significa. Quando a alegria transborda, então, pelo sistema nervoso, esse transbordamento é a sua consumação. Quando a angústia transborda, esse sintoma físico é o horror concretizado. Aquilo que faz uma gota do cálice doce ser a mais doce de todas é exatamente o mesmo que faz outra ser a mais amarga de todo o cálice amargo. E aqui, creio eu, encontramos o que estamos procurando. Entendo que a nossa vida emocional esteja acima das nossas sensações. Claro que não sendo moralmente superior, mas sim mais rica, mais variada, mais sutil. E quase todos conhecemos esse plano superior. E creio que, se alguém observar cuidadosamente a relação entre as suas emoções e as suas sensações, descobrirá que, primeiro, os nervos reagem, em certo sentido, de modo adequado e preciso às emoções.
Segundo, as possibilidades de variação dos sentidos são muito menores que as das emoções, seus recursos, muito mais limitados. E terceiro, os sentidos compensam essa deficiência servindo-se da mesma sensação para manifestar mais de uma emoção, até como vimos para manifestar emoções opostas. Incorremos em erro ao concluir que, se existe uma correspondência entre dois sistemas, essa correspondência deva ser biunívoca, que a de um sistema faz-se representar por A no outro e assim por diante. Pois acontece que a correspondência entre a emoção e a sensação não segue esse padrão. E nunca pode haver tal correspondência quando um sistema é de fato mais rico que o outro. Para que o sistema mais rico possa se fazer representar no mais pobre, é necessário atribuir mais de um significado a cada elemento deste. A transposição do mais rico para o mais pobre deve, por assim dizer, ser algébrica, não aritmética. Se você quiser traduzir de uma língua que dispõe de um vocabulário extenso para uma língua de vocabulário reduzido, precisa ter liberdade de usar várias palavras em mais de um sentido. Se tiver de representar graficamente uma língua que tenha 22 sons vocálicos utilizando um alfabeto de apenas 5 caracteres vocálicos, precisará atribuir mais de um valor a cada um deles. Se tiver de transpor para o piano uma peça originalmente composta para orquestra, as notas que numa passagem representam as flautas representarão, em outra, os violinos. Como demonstram os exemplos, todos conhecemos muito bem essa espécie de transposição ou adaptação de um plano mais rico para um mais pobre. O mais conhecido de todos é a arte de desenhar. Nesse caso, o problema é representar um mundo tridimensional numa folha de papel plana. A solução está na perspectiva, e perspectiva significa precisarmos atribuir mais de um valor a uma forma bidimensional. Assim, ao desenhar um cubo, usamos um ângulo agudo para representar o que, na realidade, é um ângulo reto. Mas, em outro lugar, o ângulo agudo pode representar no papel o que era já um ângulo agudo no mundo real. Por exemplo, a ponta do espigão que remata as vertentes de um telhado. A forma que você desenha para dar a ilusão de uma estrada reta que se afasta do observador é a mesma que utiliza para desenhar a ponta de um cone. O que ocorre com as linhas também acontece com as sombras. A luz mais brilhante do desenho é, na realidade, apenas a brancura do papel, e esta deve servir para representar o sol, um lago iluminado pela luz do poente, a neve ou a carne humana. Faço agora duas observações a propósito desses casos de transposição. Primeiro, em cada um deles verifica-se que o que se passa no plano inferior só pode ser compreendido quando conhecemos o plano superior. O exemplo em que esse conhecimento mais costuma falhar é o da música. A versão para piano significa uma coisa para o músico que conhece a composição original para orquestra e outra para quem simplesmente a ouve na forma de peça para piano. Mas o segundo estaria em desvantagem ainda maior se não conhecesse outro instrumento além do piano, e até duvidasse da existência de outros instrumentos. Mais ainda, só compreendemos as pinturas porque conhecemos e habitamos um mundo tridimensional. Se conseguíssemos imaginar uma criatura que distinguisse apenas duas dimensões e que, mesmo assim, ainda pudesse perceber as linhas enquanto as rastreasse no papel, logo veríamos que lhe seria impossível entender. A princípio, poderia estar pronta a aceitar como sendo de fonte segura a nossa asseveração de haver um mundo tridimensional. Mas quando apontássemos para as linhas traçadas no papel e tentássemos explicar, isto é uma estrada, digamos, não replicaria ela que a forma que lhe pedimos que aceitasse como revelação do nosso misterioso mundo era precisamente a mesma que, em outro lugar, não passava de um triângulo. E em breve, imagino, essa criatura diria: você continua falando desse outro mundo e das suas incríveis formas chamadas sólidas. Mas não é bem provável que todas essas formas que me apresenta como imagens ou reflexos dos sólidos não passem, afinal, das velhas formas bidimensionais do mundo que sempre conheci? Não se torna evidente que esse outro mundo de que você se gaba, longe de ser o arquétipo, é antes um sonho totalmente formado por elementos deste mundo aqui? Segundo, é importante notar que a palavra simbolismo nem sempre é suficiente para abranger a relação entre o plano superior e a sua transposição para o inferior. Em alguns casos, aplica-se perfeitamente, em outros, não. Assim, a relação entre a fala e a escrita é simbólica. Os caracteres escritos existem apenas para os olhos, as palavras faladas, apenas para os ouvidos. A desconexão entre eles é absoluta. Não se parecem um com o outro, e um não pode dar origem ao outro.
O primeiro é um simples sinal do segundo e tem esse significado por convenção. Mas a relação entre um desenho e o mundo visível não se reduz a isso. Os próprios desenhos fazem parte do mundo visível e só o representam por serem parte dele. A visibilidade de um tem a mesma origem que a do outro. Os sóis e as luzes parecem brilhar nos desenhos só porque os verdadeiros sóis ou as verdadeiras luzes brilham sobre eles. Ou seja, parecem brilhar muito porque na realidade brilham um pouco ao refletir os seus arquétipos. Portanto, a luz do sol retratada em um quadro não se relaciona com a verdadeira luz da mesma maneira que as palavras escritas se relacionam com as faladas. É um sinal, sim, mas também mais que um sinal. E só é um sinal porque é também mais que um sinal porque de certa forma a coisa que significa está presente nele. Se eu tivesse de dar um nome a esse tipo de relação, não a chamaria simbólica, mas sacramentai. Mas na argumentação inicial, a da emoção e da sensação, a relação é ainda mais íntima que a de um mero simbolismo. Porque nesse caso, como vimos, a sensação não se limita a acompanhar ou meramente a significar emoções diversas e opostas, torna-se parte delas. A emoção desce fisicamente, por assim dizer, a sensação e a digere, transforma, transubstancia, de forma que a excitação que percorre os nervos é deleite ou é tormento. Não afirmo que aquilo a que chamo transposição seja o único modo pelo qual um plano inferior possa corresponder a outro superior, mas afirmo ser muito difícil imaginar outro. Não é, por consequência, improvável que a transposição ocorra sempre que um plano mais alto se reproduza no mais baixo. Assim, para divagar um pouco, direi que me parece bem possível que a verdadeira relação entre a mente e o corpo seja de transposição. Sabemos que, de qualquer maneira nesta vida, o pensamento relaciona-se intimamente com o cérebro. Em minha opinião, a teoria de que o pensamento é, portanto, um mero movimento do cérebro é inteiramente absurda, pois se o fosse, essa mesma teoria seria mero movimento, uma atividade entre átomos que poderia ter velocidade e direção, mas que não poderia ser considerada verdadeira ou falsa. Somos, pois, levados a pensar em uma espécie de correspondência. Mas, se pressupomos uma correspondência biunívoca, significa que teremos de atribuir ao cérebro uma complexidade e variedade quase inacreditáveis de atividades. No entanto, julgo que esse tipo de relação biunívoca seja provavelmente desnecessário. Todos os nossos exemplos mostram que o cérebro pode corresponder de certo modo de forma adequada e precisa, às variações aparentemente infinitas do consciente, sem fornecer uma única modificação física para cada modificação do consciente. Mas isso é divagação. Voltemos à nossa questão original sobre espírito e natureza, Deus e homem. Nosso problema era que tudo o que pretende ser a nossa vida espiritual evoca os elementos da nossa vida natural, e o que é pior, à primeira vista, tudo nos leva a crer que não há nenhum outro elemento. Vemos agora que, se o plano espiritual é mais rico que o natural, e ninguém que creia na sua existência duvidará disso, nada há de estranho nesse fato. E a conclusão do cético de que, na realidade, o que chamamos espiritual deriva do natural, que é a miragem, projeção ou prolongamento imaginário do natural, também não é estranha, porque, como vimos, esse é o erro em que um observador que só conhecesse o plano inferior forçosamente incorreria, sempre que fizesse uma transposição. O indivíduo sensual nunca poderá distinguir em sua análise o amor da lascívia. O habitante de uma planície nada encontrará num quadro senão formas planas. A fisiologia nada verá no pensamento senão contrações da massa cinzenta. De nada servirá argumentar com o crítico que aborda a transposição a partir de um plano inferior. Com as provas que possui, sua conclusão é a única possível. Tudo se transforma quando examinamos a transposição de cima, como fazemos no caso da emoção e da sensação ou do mundo tridimensional e dos desenhos, e como faz o homem espiritual no caso que estamos analisando. Os que já falaram em línguas como Paulo, sabem como o santo fenômeno difere do fenômeno histérico, lembrando, entretanto, que o fenômeno é, em certo sentido, precisamente o mesmo, como era a mesma sensação que invadiu Pepys no amor, no prazer musical e na náusea. As coisas espirituais discernem-se espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas de nenhuma é julgado. Mas quem ousa considerar-se um homem espiritual? Em sentido estrito, nenhum de nós. Contudo, sabemos que de algum modo vislumbramos de cima ou de dentro, pelo menos algumas dessas transposições que dão corpo à vida cristã neste mundo. Por mais que nos consideremos indignos ou audaciosos,
podemos afirmar que conhecemos um pouco desse sistema superior que está sendo transposto. De certo modo, a afirmação que fazemos não é muito espantosa. Afirmamos apenas saber que nossa visível devoção, qualquer que tenha sido, não era puramente erótica, e que nosso visível desejo do céu, qualquer que tenha sido, não era mero desejo de longevidade, riqueza ou esplendor social. É possível que nunca tenhamos atingido aquilo que Paulo descreve como vida espiritual. Mas sabemos, pelo menos, ainda que de maneira obscura e confusa, que procuramos atribuir um novo significado aos atos naturais, às imagens e à linguagem. Desejamos, pelo menos, um arrependimento que não é mera prudência e um amor que não é egoísmo. Na pior das hipóteses, o que conhecemos do plano espiritual é suficiente para nos tornar conscientes de que estamos longe dele, como se o quadro tivesse conhecimento do mundo tridimensional o suficiente para ter consciência de seu próprio achatamento. Não é só por humildade, a qual evidentemente não se exclui, que precisamos sublinhar a imperfeição do nosso conhecimento. Suponho que, se não for por milagre de Deus, a experiência espiritual não se submete à introspecção. Se nem as nossas emoções se submetem a ela, já que a própria tentativa de descobrir o que estamos sentindo neste momento não revela mais que uma sensação física, muito menos a operação do Espírito Santo. A tentativa de descobrir a nossa condição espiritual por meio da análise introspectiva é, para mim, uma coisa horrível que jamais nos pode revelar os mistérios do Espírito de Deus ou do nosso espírito. Quando muito, revela a transposição dele no intelecto, na emoção e na imaginação, e que, na pior das hipóteses, pode ser o caminho mais curto para a presunção ou o desespero. Com isso dou o caso por encerrado, como dizem os advogados. Mas devo acrescentar apenas 4 pontos. Espero ter esclarecido que o conceito de transposição, como o apresento, é diferente do conceito empregado muitas vezes para o mesmo fim. Refiro-me ao conceito de desenvolvimento. Os que defendem esse conceito explicam a relação entre o que se diz espiritual e o que com certeza é natural, afirmando que um transformou-se gradualmente no outro. Creio que esse ponto de vista explique alguns fatos, mas acredito haver abusos. De qualquer modo, não é essa a teoria que apresento. Não estou afirmando que o ato natural de comer se tenha transformado, após milhões de anos, no sacramento cristão. O que digo é que a realidade espiritual, que já existia antes de haver sobre a terra criaturas que comessem, empresta novo significado a esse ato natural e, mais que isso, transforma-o em determinada situação, num ato distinto. Afirmo, em suma, que são as paisagens reais que entram nos quadros, e não que um dia os quadros vão se converter em árvores e relvados. Ao pensar naquilo a que chamo de transposição, não posso deixar de perguntar-me se ela nos pode ajudar a compreender a encarnação. É evidente que, se não passasse de uma forma de simbolismo, a transposição de nada nos serviria nesse caso. Pelo contrário, desviar-nos-ia completamente, levando-nos de volta a uma nova espécie de docetismo, ou seria o velho docetismo, desviando-nos da realidade eminentemente histórica e concreta, que é o centro de nossa esperança, fé e amor. Mas, como já fiz notar, transposição nem sempre é simbolismo. A realidade inferior pode, de fato, numa medida maior ou menor, ser elevada até a realidade superior, chegando a tornar-se parte dela. A sensação que acompanha a alegria converte-se ela própria em alegria. Podemos até dizer que é a encarnação da alegria. Nesse caso, atrevo-me a propor para consideração, ainda que com grandes dúvidas e apenas em caráter provisório, que o conceito de transposição traz alguma contribuição à teologia, ou pelo menos à filosofia da encarnação. Pois um dos credos diz-nos que a encarnação operou-se não pela conversão de Deus em carne, mas pela elevação da humanidade até Deus. Creio que se possa encontrar aqui uma verdadeira analogia com aquilo a que chamo transposição. O fato de a humanidade, permanecendo o que é, não ser apenas considerada divina, mas ser verdadeiramente integrada na divindade, compara-se com o que acontece quando a sensação, não sendo ela mesma o prazer, integra-se à alegria que acompanha. Mas ando sobre uma maravilha superior a mim, e submeto tudo à apreciação dos verdadeiros teólogos. Terceiro, me esforcei por acentuar em todo este trabalho somente a inevitabilidade do erro cometido a cada transposição, quando alguém vem de um plano inferior. A força de tal crítico está nas expressões meramente ou nada mais que. Ele vê todos os fatos, mas não o significado. É com razão, portanto, que afirma ter examinado todos os fatos. Nada mais existe ali, exceto o significado.
Ele é, por conseguinte, no que diz respeito aos dados que possui como um animal. Com certeza, você já notou que a maioria dos cães não compreende quando você aponta alguma coisa. Apontamos para um pouco de comida no chão. O cão, em vez de olhar para o chão, cheira nosso dedo. Para ele, um dedo é um dedo, nada mais. Em seu mundo, tudo é fato. O significado não existe. Numa época em que predomina zero realismo factual, encontramos muita gente que se induz deliberadamente esse tipo de mentalidade canina. Um homem que experimentou o amor dentro de si decidiria analisá-lo por fora e consideraria os resultados de sua análise mais verdadeiros que sua própria experiência. O cúmulo dessa cegueira voluntária é visto nas pessoas que, possuindo consciência como o resto da humanidade, analisam e estudam o organismo humano como se ignorassem essa consciência. Enquanto perdurar essa deliberada recusa em entender as coisas de cima, mesmo quando esse entendimento é possível, é inútil falar de qualquer triunfo definitivo sobre o materialismo. A crítica feita a partir de um plano inferior contra qualquer experiência, a desconsideração voluntária do significado e a concentração no fato sempre apresentarão a mesma plausibilidade. Sempre haverá provas frescas, todos os meses, de que a religião é apenas psicológica, a justiça, mera autoproteção, a política, simples economia, o amor, pura sensualidade e o pensamento, nada mais que bioquímica do cérebro. Quarto, por fim, entendo que o que se disse da transposição traz nova luz à doutrina da ressurreição do corpo. Porque, de certo modo, nada é impossível na transposição. Por maior que seja a diferença entre espírito e natureza, entre a alegria estética e o espasmo do diafragma, entre a realidade e o retrato, a transposição, à sua própria maneira, sempre será satisfatória. Já disse que no seu desenho você só tem a brancura do papel para representar o sol, as nuvens, a neve, a água e a carne humana. Por um lado, como é pobre e insuficiente. Mas, por outro, como é perfeito. Se a sombra for bem feita, aquele pedaço de papel branco será, curiosamente, muito semelhante a um raio brilhante de sol. Quase nos será possível sentir frio ao ver a neve no papel e aquecer as mãos no desenho do fogo. Será que não poderíamos supor, por analogia até arrazoada, que não há experiência espiritual tão transcendente e sobrenatural ou visão da própria divindade tão íntima e distante de todas as imagens e emoções que não encontre a sua devida correspondência no plano sensorial? Que, não por uma nova sensação, mas pelo incrível fluir daquelas mesmas sensações, temos agora com o significado, uma transposição de valores, do qual não temos aqui a mais tênue ideia. Muitos membros num só corpo. Nenhum cristão e mesmo nenhum historiador podem aceitar o epigrama que define a religião como aquilo que o homem faz com sua solidão. Creio ter sido um dos irmãos Wesleys que disse não haver no Novo Testamento o menor indício de religião solitária. Somos proibidos de negligenciar nossas reuniões. O cristianismo já é institucional desde o mais antigo dos seus documentos. A Igreja é a noiva de Cristo. Somos membros uns dos outros. Em nossos dias, a noção de que a religião é assunto de caráter privado, ocupação particular dos momentos de lazer, é simultaneamente paradoxal, perigosa e natural. É paradoxal porque a exaltação do indivíduo no campo religioso surge numa era em que, em todos os outros campos, o coletivismo derrota impiedosamente o individualismo. Observo isso até numa universidade. Quando fui a Oxford pela primeira vez, a sociedade de estudantes era tipicamente formada por um grupo reduzido de homens que se conheciam intimamente e ouviam, reunidos numa pequena sala, a dissertação de um dos companheiros, debatendo seus problemas até uma ou duas da transformado numa plateia heterogênea de uma ou duas centenas de estudantes reunidos num amplo auditório, para ouvir uma palestra de algum visitante ilustre. Mesmo nos raros momentos em que o estudante moderno não participa das atividades gerais de seu grupo, poucas vezes o vemos num daqueles passeios solitários, ou em companhia de um único colega, os quais formaram a mente das gerações anteriores. Ele vive na multidão. Os comitês substituíram a amizade. E essa tendência não só existe dentro e fora da universidade, mas é, muitas vezes, aprovada. Há enxames de mestres de cerimônia, autodesignados e intrometidos, que devotam a vida à destruição da solidão onde esta ainda exista. E a chamam tirar os jovens da casca, despertá-los ou vencer a apatia deles. Um Agostinho, um Vaughan, um Traerne ou um Wordsworth que viesse hoje ao mundo logo seria curado pelos dirigentes de alguma organização de jovens.
E se existisse um bom lar, tal como o de Alcino e Arete na Odisseia, ou dos Rostous em Guerra e Paz, ou de qualquer das famílias de Charlotte e Mionge, ele seria acusado de burguês e contra ele se levantariam todos os engenhos destruidores. Mas mesmo quando os planos falham e alguém é deixado numa solidão física, o rádio encarrega-se de tornar verdadeiras, ainda que num sentido diferente, as velhas palavras de Cipião, nunca tão pouco só do que quando só. Vivemos, de fato, num mundo sedento de solidão, silêncio, privacidade e, portanto, sedento de meditação e amizade verdadeira. O fato de a religião ser relegada à solidão é, pois, na nossa época, um paradoxo. Mas é também perigoso por duas razões. Em primeiro lugar, quando o mundo moderno nos grita, você pode ser religioso quando estiver só, acrescenta no murmúrio, mas eu me encarregarei de impedir que você fique só. Fazer do cristianismo um assunto de caráter privado, ao mesmo tempo que se acaba com toda a intimidade, é o mesmo que relegá-lo ao fim do arco-íris ou do dia de São Nunca. Esse é um dos estratagemas do inimigo. Em segundo lugar, existe o perigo de que os verdadeiros cristãos, que sabem que o cristianismo não é um assunto meramente particular, reajam contra o erro, transpondo para nossa vida espiritual o mesmo coletivismo que já conquistou nossa vida secular. Essa é a outra cilada do inimigo. Qual bom jogador de xadrez está sempre procurando colocar-nos numa posição tal que só salvemos a torre com a perda do bispo? Para que não caiamos na armadilha, precisamos insistir que, embora a concepção de um cristianismo individual seja errada, trata-se de um erro profundamente natural e, de forma canhestra, tenta salvaguardar uma grande verdade. Por trás disso está a noção de que o coletivismo moderno é um insulto à natureza humana e de que Deus será nosso escudo e proteção contra esse mal, assim como dos outros males. É um sentimento justo. Assim como a vida pessoal e privada situa-se num plano inferior ao da participação no corpo de Cristo, a vida coletiva também se situa num plano inferior ao da vida pessoal e privada e não possui valor, a não ser pelo serviço que presta. A comunidade secular, uma vez que existe para o nosso bem natural e não sobrenatural, não tem finalidades maiores do que auxiliar e proteger a família, a amizade e a solidão. Estar feliz em casa, disse Johnson, é o objetivo de todo o esforço humano. Se considerarmos apenas os valores naturais, podemos dizer que nada melhor debaixo do sol do que uma família que ri à volta da mesa, dois amigos que conversam bebendo café ou um homem só, lendo um livro que lhe interesse, e que toda a economia, a política, o direito, o exército e as instituições, salvo à medida que contribuem para prolongar e multiplicar tais cenas, são como um arado na areia ou uma sementeira no oceano, uma vaidade sem sentido e uma afronta para o espírito. As atividades coletivas são, evidentemente, necessárias, mas é aquele o seu objetivo. Aqueles que possuem essa felicidade particular talvez sejam obrigados a sacrificar grande parte dela, para que possa ser distribuída mais amplamente. É possível que todos tenham de comer menos para que ninguém morra de fome. Mas não confundamos males necessários com bem. É fácil cometer esse erro. Para ser transportada, a fruta deve ser enlatada, perdendo, por consequência, parte das suas propriedades. Mas há gente que acaba por preferir a fruta enlatada à fruta fresca. Uma sociedade doente precisa pensar muito em política, como um enfermo é obrigado a preocupar-se com a digestão. Desprezar o assunto pode ser uma covardia fatal para ambos. Mas se ambos passarem a considerar que esses são o alimento natural da mente, se esquecerem que essas preocupações só se justificam porque lhes permitem pensar em outras coisas, então o tratamento a que se submetem por amor à saúde transforma-se em nova enfermidade mortal. Existe, com efeito, em todas as atividades humanas, uma tendência fatal de os meios usurparem os próprios fins que eles se destinam a servir. Assim o dinheiro acaba atrapalhando a troca de mercadorias, as regras de arte asfixiam os gênios e os exames impedem os jovens de tornar-se doutos. Não se conclui, infelizmente, que os meios usurpadores sejam sempre dispensáveis. É provável que o coletivismo de nossa vida seja necessário e venha a aumentar, e creio que a única salvaguarda contra suas propriedades mortais está na vida cristã, porque temos a promessa de que podemos lidar com serpentes e beber veneno e resistir. É essa a verdade que está por trás da definição errônea de religião com que começamos. Errônea porque opõe a mera solidão ao coletivismo. O cristão é chamado não ao individualismo, mas à participação no corpo de Cristo.
A distinção entre a coletividade secular e o corpo de Cristo é, portanto, o primeiro passo para compreender como o cristianismo, sem ser individualista, pode neutralizar o coletivismo. Logo no início, somos bloqueados por uma dificuldade de caráter linguístico. A própria palavra membership de origem cristã foi adotada pelo mundo e esvaziada de seu sentido. Em qualquer tratado de lógica aparece a expressão membros de uma classe. Deve-se afirmar enfaticamente que os elementos que se incluem numa classe homogênea são quase a antítese daquilo a que Paulo chamou membros. Com membros queria dizer o que chamaríamos de órgãos, coisas essencialmente diferentes e complementares entre si, elementos que não diferem apenas na estrutura e na função, mas também na dignidade. Assim, num clube, tanto o comitê no todo como os funcionários no todo podem ser devidamente considerados membros. Aquilo que chamaríamos de membros do clube são meras unidades. Uma fileira de soldados identicamente treinados e uniformizados ou um grupo de cidadãos que se inscreveram para votar numa zona eleitoral não são membros no sentido paulino do termo. Temo que, quando afirmamos ser alguém membro da igreja, geralmente o significado não seja nem um pouco paulino. Significa que é apenas um elemento, mais um espécime da classe a que pertencem X, Y e Z. A estrutura familiar fornece-nos um exemplo da diferença que existe entre a verdadeira participação num corpo e a mera inclusão numa coletividade. O avô, os pais, o filho adulto, a criança, o cão e o gato são verdadeiros membros da família no sentido orgânico, precisamente porque não são membros ou elementos de uma classe homogênea. Não são intercambiáveis. Cada pessoa é quase um espécime único. A mãe não é apenas uma pessoa diferente da filha, é outra espécie de pessoa. O irmão adulto não é mera unidade entre os filhos, é um estado separado do reino. O pai e o avô são quase tão diferentes entre si como o cão e o gato. Quem exclui um membro da família não está simplesmente reduzindo o tamanho dela, está ferindo sua própria estrutura. Sua unidade é uma unidade de dissemelhantes, quase de incomensuráveis. É a longínqua percepção da riqueza inerente a essa espécie de unidade que nos faz apreciar livros como The Wind in the Willows. Um trio como o rato, a toupeira e o texugo simbolizam pessoas profundamente diferentes naquela união harmoniosa, que intuímos ser o nosso verdadeiro refúgio, tanto da solidão como da coletividade. A afeição entre pessoas que dificilmente poderiam formar pares perfeitos, tais como Dick Swiveller e a Marquesa ou o Sr. Pickwick e Sam Weller, impressiona-nos da mesma maneira. É por isso que a ideia atual de que os filhos devem tratar os pais pelo nome é tão perversa, pois é uma tentativa de desconsiderar a diferença de espécies que forma a verdadeira unidade orgânica. Estão tentando incutir na criança o ponto de vista absurdo de que a sua mãe é uma simples cidadã como outra qualquer, e isso para torná-la ignorante do que todos sabem e insensível ao que todos sentem. Estão tentando arrastar as repetições descaracterizantes da coletividade para dentro do mundo familiar, mais rico e mais concreto. O preso ostenta um número no lugar do nome. É o coletivismo levado ao extremo. Mas o homem que vive em sua casa também pode perder o nome, sendo chamado simplesmente de pai. É a participação num corpo. Os dois casos de perda do nome fazem-nos lembrar que há dois caminhos opostos para sair do isolamento. A sociedade a qual o cristão é chamado no batismo não é uma coletividade, mas um corpo. É o corpo do qual a família é a imagem no nível natural. Alguém que se integrasse nesse corpo com a ideia falsa de que seria membro da igreja no sentido moderno, esvaziado, um aglomerado de pessoas como se fossem moedas ou fichas, seria corrigido já na entrada, ao descobrir que o cabeça desse corpo é tão diferente dos membros inferiores, que estes nada têm em comum com aquele, salvo por analogia. Somos chamados, logo de princípio, a associar-nos como criaturas ao Criador, como mortais ao imortal, como pecadores redimidos ao Redentor sem pecado. Sua presença, a interação entre ele e nós, sempre deve constituir o maior fator dominante da nossa vida dentro do corpo, excluindo qualquer concepção de comunhão cristã que não signifique, em primeiro lugar, comunhão com ele. Depois disso, parece quase desnecessário enunciar a diversidade de operações que se verificam na unidade do Espírito. Mas ela é patente. Há pastores separados dos leigos, catecúmenos separados de membros plenos. Existe a autoridade do marido sobre a mulher, dos pais sobre os filhos. Sob as formas muito sutis para receber caráter oficial, verifica-se um intercâmbio contínuo de ministérios complementares.
Todos vivemos ensinando e aprendendo, perdoando e sendo perdoados, representando Cristo para o homem quando por ele intercedemos e representando o homem para Cristo quando outros intercedem por nós. O sacrifício de nossa intimidade egoísta, exigido diariamente de nós, é compensado diariamente, 100 vezes, no crescimento pessoal que a vida do corpo estimula. Os que são membros uns dos outros tornam-se tão diferentes quanto a mão o é do ouvido. É por isso que os filhos do mundo têm uma semelhança tão monótona, se comparados com a quase fantástica variedade dos santos. A obediência é o caminho da liberdade, a humildade, o caminho do prazer e a unidade, o caminho que conduz à personalidade. E agora preciso dizer o que lhe pode parecer um paradoxo. Ouvimos dizer muitas vezes que, embora ocupemos posições diferentes neste mundo, todos somos iguais aos olhos de Deus. De certo modo é assim. Deus não faz acepção de pessoas. O amor que Ele nos tem não se mede pela nossa posição social ou pela nossa capacidade intelectual. Mas creio haver um sentido em que essa máxima é oposta à verdade. Aventuro-me a dizer que uma igualdade artificial é necessária na vida de um Estado, mas que na Igreja tiramos essa máscara, recuperamos nossas verdadeiras desigualdades e somos, dessa forma, renovados e revitalizados. Creio na igualdade política. Mas é possível ser democrata por dois motivos opostos. Você pode pensar que todos os homens são tão bons que merecem participar do governo, e tão sábios, que a comunidade necessita de seus conselhos. Em minha opinião, essa é a falsa e romântica doutrina da democracia. Por outro lado, você pode acreditar que os homens caídos são tão perversos, que nenhum deles pode receber poder desmedido sobre seus companheiros. Parece-me ser essa a verdadeira base da democracia. Não acredito que Deus tenha criado um mundo igualitário. Creio que a autoridade do pai sobre o filho, do marido sobre a mulher, do culto sobre o inculto integram-se no plano original de Deus da mesma maneira que a autoridade do homem sobre o mundo animal. Creio que, se não tivéssemos caído, Filmer teria razão, e a monarquia patriarcal seria a única forma legítima de governo. Mas, uma vez que tomamos conhecimento do pecado, descobrimos, como diz Lord Acton, que todo poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. O único remédio é substituir os poderes por uma ficção legal de igualdade. É correto que a autoridade do pai e do marido tenha sido abolida no plano legal, não porque essa autoridade seja em si má sustento, pelo contrário, que é de origem divina, mas porque os pais e os maridos são maus. É correto que a teocracia tenha sido abolida, não porque seja mal que sacerdotes cultos governem leigos ignorantes, mas porque os sacerdotes são maus como todos nós. A própria autoridade do homem sobre o animal tem de ser refreada dados os constantes abusos. Para mim, a igualdade equivale às roupas. É o resultado da queda e o seu remédio. Qualquer tentativa de reverter o caminho que nos conduziu ao igualitarismo e reinstalar as velhas autoridades no plano político é, para mim, tão absurda quanto tirar a roupa. O nazista e o nudista cometem o mesmo erro. Mas é o corpo nu ainda ali, sob a roupa que vestimos, que vive de fato. É o mundo hierárquico, ainda vivo e, muito justamente, escondido sob a fachada de cidadania igualitária, que realmente nos interessa. Não me entenda mal. Não tenho a mínima intenção de diminuir o valor dessa ficção igualitária, que é nossa única defesa contra a crueldade uns dos outros. Condenaria fortemente qualquer medida para abolir o sufrágio universal ou o direito das mulheres. Mas a função da igualdade é puramente protetora. É remédio, não alimento. Tratando as pessoas, num judicioso desafio aos fatos observados, como se fossem todas iguais, evitamos inúmeros males. Mas não é disso que devemos viver. É inútil dizer que os homens possuem o mesmo valor. Se atribuímos à palavra valor o sentido que o mundo lhe dá, se entendemos que os homens são igualmente úteis, belos, bons ou divertidos, a declaração é absurda. Se significa que todos possuem o mesmo valor como almas imortais, ocultasse um erro perigoso. O valor infinito de cada alma humana não é doutrina cristã. Deus não morreu pelos homens por algum valor que neles houvesse. O valor de cada alma humana considerada de per si, independentemente de Deus, é zero. Como escreve Paulo, morrer por homens bons seria um ato puramente heróico, não divino, mas Deus morreu por homens pecadores. Ele amou-nos, não porque éramos dignos do seu amor, mas porque Ele é amor.
Pode ser que ele ame a todos igualmente, com certeza ele amou a todos até a morte, e eu não sei direito o significado da expressão. Se existe igualdade, está no seu amor, não em nós. Igualdade é um termo quantitativo e, por conseguinte, muitas vezes não tem relação alguma com o amor. A autoridade exercida com humildade e a obediência aceita com alegria são as diretrizes pelas quais vive o nosso espírito. Mesmo no campo dos sentimentos, quanto mais no corpo de Cristo, ficamos longe do mundo que diz: sou tão bom quanto você. É como sair da marcha e entrar na dança. É como tirar a roupa. Tornamo-nos, como dizia Chesterton, maiores quando nos curvamos e menores quando ensinamos. Deleitam-me aqueles momentos nos cultos de minha igreja, em que o ministro se levanta e eu ajoelho. À medida que a democracia se fortifica no mundo exterior e sucessivamente se eliminam as oportunidades de mostrar reverência, tornam-se mais e mais necessários o refrigério, a purificação e o revigorante regresso à desigualdade, oferecidos pela igreja. Assim, a vida cristã defende a pessoa em detrimento da coletividade, sem colocá-la em isolamento, mas dando-lhe a posição de um órgão do corpo de Cristo. Como se diz em Apocalipse, o cristão é feito coluna no santuário de Deus, e acrescentasse, e daí jamais sairá. Essas palavras apresentam um outro aspecto da questão. A posição estrutural que o mais humilde dos cristãos ocupa na igreja é eterna e mesmo cósmica. A igreja sobreviverá ao universo, nela o indivíduo sobreviverá ao universo. Tudo que se liga ao cabeça imortal participará de sua imortalidade. Pouco se fala disso nos púlpitos cristãos dos nossos dias. O resultado do nosso silêncio pode ser avaliado pelo fato de um dos meus ouvintes, numa preleção às Forças Armadas, ter considerado essa doutrina teosófica. Se não cremos nela, vamos ser honestos e relegar a fé cristã aos museus. Mas se cremos, vamos deixar de fingir que ela não faz diferença. Porque essa é a verdadeira resposta a toda exigência excessiva da coletividade. Ela é mortal, nós viveremos para sempre. Tempo virá em que todas as culturas, todas as instituições, todas as nações, a espécie humana e toda a vida biológica se extinguirão, mas cada um de nós permanecerá vivo. A imortalidade é prometida a nós, não a essas generalidades. Não foi pelas sociedades ou pelos estados que Cristo morreu, mas pelos homens. Nesse sentido, pode parecer aos coletivistas seculares que o cristianismo envolve uma afirmação quase desvairada da individualidade. Mas não será o indivíduo como tal que participará da vitória de Cristo sobre a morte. Participaremos dessa vitória estando no vencedor. A renúncia, ou na linguagem forte das Escrituras, a crucificação do eu é o passaporte para a vida eterna. Nada que não morreu ressuscitará. É assim que o cristianismo resolve a antítese entre individualismo e coletivismo. Aí está, para o observador não cristão, a ambiguidade enlouquecedora da nossa fé. Ela se opõe implacavelmente ao nosso individualismo natural. Por outro lado, restitui aos que abandonam o individualismo a posse eterna de sua personalidade e até de seus corpos. Como meras entidades biológicas, cada uma com a sua própria vontade de viver e de se expandir, somos sabidamente insignificantes, somos nulidades. Mas como órgãos do corpo de Cristo, como pedras e colunas do templo, temos a certeza de uma identidade eterna e viveremos para nos lembrar das. A questão pode ser apresentada de outro modo. A personalidade é eterna e inviolável. Mas a personalidade não é o dado de onde partimos. O individualismo com que todos começamos é apenas uma caricatura ou uma sombra dela. A verdadeira personalidade situa-se no futuro, quão distante para muitos de nós nem ouso dizer. E a chave dela não está em nós. Não será atingida por um desenvolvimento de dentro para fora. Virá ter conosco quando ocuparmos aquele lugar da estrutura do cosmo para o qual fomos destinados ou criados. Como a cor que só se revela em toda sua beleza quando colocada pela excelência do artista no lugar pré-estabelecido, entre todas as outras. Como a especiaria que só revela seu verdadeiro sabor quando adicionada, onde e quando deseja o bom cozinheiro aos outros ingredientes. Como o cão que só manifesta realmente suas qualidades quando toma seu lugar na família do homem. Nós também só ganharemos a nossa verdadeira personalidade quando consentirmos em que Deus nos coloque no lugar que nos compete. Somos mármore esperando ser esculpido, metal esperando ser vertido no molde.
É certo que mesmo no ser regenerado existem já leves indícios da forma que cada um há de tomar, da coluna que cada um há de ser. Mas parece-me grande exagero retratar a salvação de uma alma como se fosse, de modo geral, totalmente igual ao desenvolvimento de uma semente até se transformar em flor. As próprias palavras arrependimento, regeneração, novo homem sugerem algo muito diferente. É possível que certas tendências do homem natural tenham de ser simplesmente rejeitadas. Nosso Senhor fala de olhos arrancados e mãos cortadas, método de adaptação francamente procustiano. Recuamos diante disso porque, em nossos dias, começamos a pôr toda essa figura de cabeça para baixo. Partindo do princípio de que cada individualidade é de infinito valor, confundimos Deus com uma espécie de agência de emprego cuja função seria encontrar a carreira adequada para cada alma, a luva certa para cada mão. Mas o valor do indivíduo não está nele. Ele pode receber valor. Ele o recebe pela união com Cristo. Não se trata de encontrar no templo vivo um lugar que põe em relevo seu valor inerente e lhe dê espaço para as idiosincrasias naturais. O lugar já existia. O homem foi criado para ele. O homem não será ele mesmo enquanto não o preencher. Só no céu seremos pessoas autênticas, eternas e realmente divinas, exatamente como, mesmo hoje, nosso corpo só é colorido quando há luz. Dizer isso é repetir o que todos aqui já admitem, que somos salvos pela graça, que em nós não habita bem algum, que somos, de ponta a ponta, criaturas e não criadores, seres derivados que não vivem por si próprios, mas por meio de Cristo. Se parece que compliquei uma questão simples, espero ser perdoado. Eu estava preocupado em apresentar 2 pontos. Queria tentar denunciar esse culto anticristão do indivíduo, tão predominante no pensamento moderno, juntamente com o coletivismo, porque um erro gera o erro oposto e, longe de se neutralizarem, agravam-se mutuamente. Refiro-me à execrável ideia comum na crítica literária de que em cada um de nós existe oculto um tesouro chamado personalidade e que expandi-lo, expressá-lo, preservá-lo de influências, ser em fio original é o grande objetivo da vida. É um conceito pelagiano ou pior, autodestrutivo. O homem que valoriza a originalidade jamais será original. Mas tente dizer a verdade tal como você a vê, tente trabalhar com perfeição por amor ao trabalho, e aquilo que os homens chamam de originalidade surgirá espontaneamente. Mesmo nesse nível, a submissão do indivíduo à função é já o início de um processo que revelará a verdadeira personalidade. Em segundo lugar, queria mostrar que, afinal, nem os indivíduos, nem as comunidades interessam ao cristianismo. Nem o indivíduo, nem a comunidade, tal como vulgarmente se entendem, poderão herdar a vida eterna. Nem o homem natural, nem as sociedades, mas a nova criatura.